PMDB Mineiro confirmou que vai disputar as eleições ao lado do candidato do PT ao governo do estado, Fernando Pimentel. O partido participa da chapa com o ex-ministro Antônio Andrade na vaga de vice. Mas a legenda ainda enfrenta posições divergentes. Algumas lideranças resistem a apoiar Pimentel. No interior, prefeitos pregam o Dilmenta, que seria o apoio a Dilma no plano federal e ao Tucano Pimenta da Veiga no estado. Conversa comigo o deputado Sávio Souza Cruz, líder da minoria na Assembleia e secretário-geral do PMDB Mineiro. Bem-vindo, deputado. Deputado, o que explica, existe realmente isso que eu acabei de dizer, essa dissidência, e o que explica esse Dilmenta dentro do PMDB? Lenda urbana, não existe nada disso. Primeiro que a nossa chapa será integrada na posição de vice com o ex-ministro Antônio Andrade e, fundamental destacar, nós teremos como candidato ao Senado o nosso empresário Josué Alencar, filho do saudoso Zé Alencar. Eu acho que a presença do Josué na chapa majoritária dá um upgrade e uma força enorme a essa chapa que eu vislumbro com amplas possibilidades de sair vitoriosa ainda no primeiro turno, nas eleições de outubro. O senhor disse que não há dissidência. O partido está unido? Em primeiro lugar, o PMDB, cobra-se do PMDB uma democracia, uma pluralidade que não se cobra ninguém. Isso eu não vejo negativamente não, porque a nossa gênese, os nossos valores fundacionais são justamente a democracia que a gente não só preconiza, mas pratica. Todas as reuniões do PMDB são abertas, inclusive com a participação da imprensa. O PMDB discute abertamente todas as posições, diferentemente de outros partidos, cujo candidato é comunicado por uma liderança ao presidente, um candidato do bolso do colete, que estava aposentado há 15 anos, e é comunicado que ele será o candidato porque alguém determinou que assim seja. Você se refere ao Pimenta da Veiga. No PMDB não é assim. O PMDB pratica a democracia, as questões, as posições são abertas e são discutidas com a maior lealdade. Mas a partir do momento que a executiva se reúne, a executiva estadual, e por unanimidade, quero frisar, por unanimidade, decide integrar a caravana da participação, que hoje é liderada pelo PT. Eu acho que ela até deve mudar de nome, passar a ser Caravana das Oposições, ou Caravana Minas Sem Censura, alguma coisa assim, com a presença do PMDB e dos outros partidos que vão fazê-la ainda mais forte e um instrumento de comunicação das oposições com o povo mineiro da melhor qualidade. A partir de aí, até a decisão da executiva, primeiro não havia, para falar em traição de nada, porque não tinha posição tomada. Agora nós temos uma posição tomada. Mas nós não vamos... O senhor está se referindo aos prefeitos, aos prefeitos. A posição dos prefeitos. Nós porque foi questionado, só para o telespectador entender, foi questionada a posição de alguns prefeitos, isso que eu estava me referindo, a intenção de apoiar a Dilma e Pimenta da Veiga, que é o candidato do PSDB. E foi questionado a direção se isso não seria uma traição, se eles seriam punidos. Não existe isso. Primeiro que, às vezes em que isso ocorreu no passado, os dois Lulés e o Dilmazia, eles foram estimulados e protagonizados pelo governo do Estado, não pelas oposições. Segundo, que sempre o que se levou nessas composições transversais foi a liderança nas pesquisas. A liderança nas pesquisas remeteria à posição oposta. Hoje o pré-candidato Fernando Pimentel, ele tem ampla vantagem nas pesquisas. Ele tem 4 vezes a intenção de voto do seu principal concorrente. Agora, com a entrada do PMDB, a tendência é essa diferença aumentar ainda mais. Portanto, o chamado voto pragmático indicaria também o contrário. Mas nós não vamos cobrar dos prefeitos uma manifestação agora, porque eles são vítimas da chantagem que os veículos de comunicação são vítimas em Minas. Então, quando a chantagem de que o governo cobrado? dizer que não passa os repasses republicanos se fizer uma declaração contrária, como faz com os veículos de comunicação em Minas, que se publicar alguma coisa que não atende o interesse do governo, não vai receber verba publicitária. Então nós temos um governo que não tem nenhum pudor em usar os recursos públicos para impor a sua vontade. Então nós temos que ter a sabedoria de não exigir que os prefeitos, em prejuízo dos seus concidadãos, façam uma manifestação antes do tempo devido. A partir do momento em que esses repasses não sejam mais permitidos pela lei eleitoral, esse então será o momento do partido mostrar toda a sua unidade em torno do projeto do partido. E até lá? Até lá, como é que ficam as caravanas? Até lá, vamos integrar as caravanas, vamos mobilizar os filiados,
Vamos deixar aberto a participação dos prefeitos que quiserem participar, não cobraremos daqueles que não quiserem, eles podem simular que estão do outro lado, até porque quem estimula a traição merece ser traído. E se o governo do Estado está estimulando que os prefeitos dos partidos adversários venham a trair os seus partidos, é legítimo que eles venham a trair, sim, aqueles que querem, com dinheiro público, estimular a traição. Quer dizer que essa posição, o ex-presidente, o presidente, que foi presidente interino, o deputado Saraiva Felipe, ele insistiu que a candidatura própria era o preferido, era a ideia preferida dos prefeitos do interior e tal. E a direção do partido teria contrariado essa posição. Como tese, o senhor acha que, como ele disse, faltou diálogo aí? Como tese, a candidatura própria agrada a todos os partidos e o PMDB não é diferente. Primeiro que nós não tivemos nós tivemos a pré-candidatura do senador Clésio retirada por ele próprio. Foi objeto, inclusive, de uma moção de congratulação, que esse gesto de grandeza dele, de desprendimento, favoreceu muito a construção dessa unidade que me referi. O deputado Saraiva fez essa manifestação, mas é que se registrar que ele, como membro da executiva, votou favoravelmente a que nós integrássemos de imediato a caravana junto com o PT. Leonardo Quintal? Não é membro da executiva e não esteve presente. Mas é uma liderança que vinha se opondo, né? Mas ele está num silêncio obsequioso. Eu não vi ele nenhuma manifestação posterior à tomada de decisões do deputado Leonardo em contrariedade, em oposição à decisão unânime da executiva estadual. E o senador Clésio Andrade, ele não participou da reunião, mas mandou uma nota para a imprensa dizendo que ele mantinha a posição dele, que ele realmente abriu mão da candidatura, mas que ainda não tinha decidido se ia seguir a decisão da direção nacional no sentido de dar apoio ao PT. Uhum. Como é que fica? Antes de responder isso, nós tivemos assim, a cobrança de democracia e participação em cima do PMDB até nos orgulha. O deputado Saraiva disse que alguém não foi ouvido, não sei o que lá. Eu reitero, tem candidato aí que teve o seu nome comunicado ao presidente do partido, porque alguém decidiu, junto com o ex-presidente da República, que seria aquele nome. Foi buscar fora do Estado, trazer de volta, não sei se teve que transferir o tiro de novo para Minas, se teve que arrumar algum imóvel, parece que ele foi até citado outro dia, quando foi indiciado no Mensalão, ele foi citado por precatório, porque a residência dele era Brasília. É curioso, o candidato a governador de Minas não tem residência em Minas, pelo menos a Polícia Federal o citou por precatório em Brasília. E ninguém cobra nada. Quando se trata do PMDB, se algum filiado qualquer diz que não foi ouvido, se faz um enorme rebuto na imprensa, na comunicação. Mas isso é que faz o PMDB o grande partido que em que qualquer filiado tem a mesma voz que qualquer dirigente. Isso que nos faz diferenciado e faz com que sejamos, há décadas, o maior partido do Brasil. O PMDB e o PT, eles enfrentaram muitas crises no plano federal. Existe alguma possibilidade disso contaminar, essa aliança aqui em Minas? Toda aliança se faz entre desiguais. Toda aliança, é claro que em vários municípios, os partidos que se aliam são adversários no plano local. Isso acontece conosco e com nossos adversários também. Não é? É claro que quando se toma uma decisão, se toma olhando todo. E a partir de então, se começa a trabalhar para aparar essas arestas e construir essa grande unidade. Esse é o trabalho que teremos pela frente, não só até as convenções, mas até a eleição. E eu acredito que nós chegaremos em outubro com uma grande unidade. Tudo me faz lembrar o cenário de 98. Foi a última eleição para valer que tivemos em Minas Gerais e o PMDB, naquela época, com chapa pura, tomou o Palácio da Liberdade com o Itamar Franco e elegeu o Zé Alencar para o Senado. Quando o senhor fala para valer, porque teve um embate de fato, uma disputa? Porque teve uma disputa para valer. A minha tese é que nós tivemos 3 eleições de mentirinha em Minas. Né? Foram 2, o Lécio e o Gilmar Zia, né? Sempre no plano do pragmatismo, aqueles que estão na frente da pesquisa, cruzam os braços em relação aos seus companheiros de chapa. Né? Aqui em Minas, o governador, então governador Aécio, fingia que apoiava o Serra e Alckmin, e no plano nacional, também o candidato do nosso campo fingia que apoiava os nossos candidatos ao governo aqui. Então era um jogo de faz de conta. Agora o jogo é para valer. Pois é, e no último jogo para valer que houve em 98, o PMDB ganhou com chapa pura.
Agora, o senhor falou em pesquisa. As últimas pesquisas eleitorais mostram ao presidente uma perda de posição da presidente Dilma. Não uma pesquisa que saiu encomendada pela CNT, pelo Instituto MDA, nessa terça-feira, daí quase 7 pontos de queda. O senhor acha que isso pode influenciar os rumos da legenda aqui no Estado? Não creio. Eu não brinco com as pesquisas, embora essa pesquisa seja muito dissonante de todas as outras, que mantém mais ou menos a mesma margem, mas isso serve para mostrar, assim, o ator mídia começa a entrar com mais força no campo eleitoral. Hoje a grande imprensa, que tem claramente um partido tomado, e não é o nosso, né, faz o seu jogo. E nós temos que fazer o nosso, fazendo a leitura com tranquilidade, com calma, com toda a clareza, abrindo com transparência a discussão com o povo mineiro e com o povo brasileiro. E como é que o senhor vê essa pressão do Volta Lula, hein? Porque, esses dias ela eu vejo com muita tranquilidade, subiu a temperatura bastante. Porque né? o grupo político que tem na reserva, na regra 3, o Lula, né, não está de fato mal posicionado. Né? Mas não é uma questão que se coloca, é uma questão que afeta ao PT, ele é que vai decidir isso, do mesmo jeito que nós não gostaríamos que o PT ou quem quer que seja viesse a interferir na nossa indicação numa composição de chapa, não seremos nós, do PMDB, a interferir na indicação do nome pelo Partido dos Trabalhadores. A quem o senhor acha que interessa esse movimento? Não sei, a quem deve estar fazendo, né? Nós temos alguns partidos aí que são flex, né? Alguns partidos que são governo aqui e são governo lá, embora o governo daqui e de lá tenham projetos opostos. Eu divido os partidos em Minas em 3 grupos. Os que são governo aqui e oposição lá, basicamente PSDB, DEM e PPS. Os que são governo lá e oposição aqui, basicamente PT e PMDB. E os outros eu falo que são flex, são governo aqui e são governo lá. Parece praticar aquele lema, melhor que esse governo, só o próximo. E aí eles ficam nessa dúvida, como eles querem um jogo mais fácil, uma candidatura que é vista como já vitoriosa de antemão, sem precisar campanha. O que eu vi foi uma manifestação do PR nesse sentido, que é um dos partidos flex. Falando dos partidos, de uma provável aliança em torno da chapa Fernando Pimentel e Antônio Andrade, com quem o senhor acredita que essa chapa vai poder contar com quais partidos? Bom, primeiramente eu quero dizer que a nossa principal aliança é com o povo de Minas, com o povo que não pode mais tolerar um governo que só governa pela propaganda, um governo que é a negação de si mesmo, cuja grande investimento publicitário avilta a inteligência do mineiro. É um governo que não cumpre o mínimo constitucional da saúde e da educação há 12 anos e propagandeia ter a melhor saúde e a melhor educação. Que faz a violência crescer, os crimes violentos, a taxa de 30% ao ano e propagandeia ter o melhor investimento em segurança. Que faz Minas Gerais se transformar no 10º PIB per capita, o 22º no ranking do crescimento dos estados do seu PIB e propagandeia que é um governo moderno. Um governo que quebrou o Estado, transformou Minas Gerais no mais endividado Estado da Federação. Durante os 12 anos do governo do PSDB, Minas Gerais foi o Estado que mais se endividou e alardeia ter um choque de gestão. Quer dizer, nós temos choque de gestão, déficit zero, PIB da China e quebramos. Então, é um governo que é a contradição de si mesmo. E o povo mineiro não pode mais suportar isso. Mas, sem fugir da sua pergunta, os partidos, além do povo mineiro, que eu acho que integrarão esse projeto de imediato, serão, além do PMDB e do PT, o PCdoB, o PROS e o PRB. Eu acho que esses já estão mais ou menos posicionados nesse campo e eu espero que possam vir mais. Mas espero principalmente a adesão e a solidariedade do povo de Minas. Deputado, muitíssimo obrigada pela presença no Mundo Político. Eu que agradeço, sempre um prazer. Eu conversei com o deputado Sávio Souza Cruz, ele é líder da minoria na Assembleia e secretário-geral do PMDB Mineiro. Nós conversamos sobre a decisão da Executiva Estadual, que saiu nessa segunda-feira, que decidiu, quer dizer, formalizou essa decisão do PMDB, compor chapa com o PT para disputar o governo do Estado. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.